noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Yucari, sou personal organizer e hoje eu vou fazer mais uma live para as mulheres. E a minha convidada de hoje é a Betina Pinto. A gente vai estar conversando sobre a questão de relacionamentos. Qual que é o segredo para um bom relacionamento? Você está tendo um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com você mesma, um bom relacionamento com as pessoas, e ela é expert nesse assunto. Ela vai dar muitas dicas boas para a gente. Então, só esperando ela entrar para a gente começar esse bate-papo, que vai ser muito bom. E eu trabalho presencialmente com projetos de organização aqui em São Paulo, capital, e consultorias online, e aí para o resto do Brasil. Vamos ver se deu certo aqui a Betina. Vamos ver, Betina. Aí, deixa eu ver se deu certo. Vamos ver, deu certo, Betina? Oi, Lilian. Opa! Aí, agora deu certo. Peraí, Ah, tá tudo aqui com a bom? cortando a cabeça. Peraí. Isso, Aqui. aí arrumou. Melhorou? Melhorou. Tô vendo que essa live hoje vai ser inesquecível para você, né? Vai. Primeira live de aparelho, você nunca mais vai esquecer desse bate-papo. De jeito nenhum. Tô pensando aqui como é que eu vou fazer pra falar direito. Tá ótima. Betina, se apresenta pro pessoal aqui te conhecer. Oi, gente. Prazer estar aqui. Primeiro, agradecer, né, seu convite, Lilian. Fiquei muito feliz quando você me convidou. E a gente ajustou as coisas para poder estar juntinhas aqui nesse momento. E é tão especial, né? Tão importante. Eu sou Betina Pinto. Eu sou jornalista. Sou mestre em comunicação. É, Sou mãe, sou filha, sou casada, sou avó. Você é avó? Avó, tenho uma netinha de 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 anos em outubro. Então, eu tenho uma família aí bem linda e que a gente consegue aí levar todo mundo junto em harmonia pela graça de Deus. E eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, e esse é um assunto que me impacta bastante, Lilian, porque os meus relacionamentos hoje, eu posso falar que eles são bons. São bons. Podem melhorar, claro, como tudo na vida, né? Sim, Mas nem sempre eles foram assim. Então, eu aprendi algumas coisas, sentindo na pele, experimentando, né, algumas questões. Então, eu acho fundamental a gente conversar sobre isso, porque às vezes as mulheres batem cabeça em coisas tão simples que a gente sim. consegue resolver e é tão mais tranquilo, né? A gente consegue ter relacionamentos bem mais leves. Com É isso. certeza. E um bom relacionamento é uma base fundamental para tudo, né? Para que seja o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a gente mesmo, que é importante isso, e com o Exato. próximo, né? Exato. Você falou aí de um tripé que eu gosto muito de trabalhar e que eu tenho abordado bastante aqui no meu Instagram, né? E por onde eu vou e com quem eu falo, eu sempre gosto de conversar muito sobre isso, que é esse tripé, né? Que é o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com a gente mesmo, que resume aí os níveis totais, todos os níveis, né, de relacionamento que a gente tem. Mas tem um segredo nisso, Lilian. Tem um segredo. Não sei se a Hum. gente vai contar agora, se a gente vai contar mais no final, mas Eu tem um acho que segredo aí. a gente pode esperar um pouquinho, né? Até para o pessoal ficar mais assim envolvido no assunto, entender melhor e até para convidar outras pessoas para virem aqui assistir a live com a gente. Perfeito, Porque, perfeito. não é? Porque assim, eu vou ser bem sincera com você. Eu vi já algumas lives suas, eu participei de um workshop seu com a Mari e eu já fiquei assim apaixonada, uns meses atrás que vocês fizeram, né? Achei fantástico. E aí acho que tem umas 2 semanas ou 3, você fez uma live com a Mari também. Sim, E aí, na hora amo a que eu Mariana. entrei, eu também, sou suspeita pra falar. Na hora que eu entrei na live, você estava falando dessa questão do relacionamento. Eu falei, pronto, aí preciso chamar a Betina para vir conversar de relacionamento com a gente. Porque é Fechou. justamente isso, né? A gente precisa passar isso para as mulheres, para as pessoas, para elas terem um relacionamento melhor. E se existe um segredo, o segredo tem que ser contado um pouquinho Daqui a depois, né? pouco, Vamos. daqui a pouco. Já aproveita para convidar mais gente para vir assistir a live com a gente, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bênção na vida de todo mundo que participar aqui com a gente. Eu tenho certeza. Todas Maravilha. as Aí o suas pessoal tá lives que eu chegando. vejo, eu Aí, fico ó. assim, apaixonada. Então, Olha que pode legal o vir, pessoal chegando. Você que tá aqui fico com a muito gente feliz. já, aproveita aqui, ó, esse aviãozinho que tem aqui no cantinho, tá vendo? Clica nele ali, Isso. já convida pelo menos 4 amigas ou 4 amigos que você acredita que precisam ouvir o que nós vamos Sim. conversar aqui sobre relacionamento. Traz esse povo pra cá, fala assim, ó,
A Lilian e a Betina estão reunidas e elas vão falar de um assunto que você tem que ouvir, você não pode perder. Então já convida a gente dar um tempinho aí, né, Lilian, para o pessoal ir Isso. chegando, porque esse assunto realmente é bem importante, bem importante. Sim. Pra gente Porque viver melhor, né? exatamente. A gente viver melhor, viver mais leve, mais feliz, conseguir aí ter uma vida mais saudável, Sim, relacionamentos mais saudáveis, né? Então é fundamental a gente falar sobre isso sim. com certeza. Ai, Tô tô me muito sentindo feliz de esquisita aqui, Lilian. Tá nada. Tá A esquisito. gente que fica com essa sensação, né? Mas tá assim, perfeito, tá ótimo. Que bom, que bom. Espero que consiga entender o que eu tô falando. Tô falando devagar. Tá dando para entender perfeitamente, gente. Muito E se bom. alguém tiver alguma dúvida também, coloca aqui que no decorrer a gente vai respondendo, né, Betina? Perfeito, exatamente, exatamente. A gente vai atendendo, vamos trocando ideias, né? Porque quando a gente fala em relacionamentos, em vida, né? Que é relacionamento faz parte da nossa vida, né? A gente está Sim, sempre aprendendo, a gente troca muito, né? De repente o que é. deu certo com a Lilia não deu certo comigo, e a gente vai trocando, e a gente vai conversando, e a gente vai se ajudando. Porque eu gosto de pensar que a gente tem que ter um propósito na vida, né? Tem que viver com um propósito. E os relacionamentos fazem parte disso, porque eles nos ajudam a construir quem nós somos. Né? Uhum. Então, e aí a gente tem essa troca e a gente consegue influenciar a vida de outras pessoas e a gente é influenciado pela vida de outras pessoas também. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar e analisar, né? Como é que tá a minha vida? Será que tá tão boa, Lilian, que não pode melhorar? Sempre tem É? alguma coisa Será para que tá, melhorar. tá maravilhosa que ela não pode melhorar? Ou será que ela tá tão ruim que eu já não quero mais nem investir nela? Sempre pode ficar melhor, né? Sempre, sempre. Com certeza. Ah, já estou ansiosa para aprender mais com você. Quero aprender muito. De onde é o pessoal que está chegando aqui, Lilian? Olha só, de onde vocês são? Escreve para a gente aqui qual é a cidade, qual é o estado, para a gente poder saber de onde vocês são e a gente aí ver se a gente está chegando em Ter todo uma esse ideia. Brasilzão, né? É, boa noite, Aline, Adriana. A Aline fez uma live comigo há um tempo atrás também muito boa, tá, gente? Então, quem quiser ver aqui, porque assim, toda segunda, Betina, eu tenho esse projeto de live para as mulheres. Né? Não que homem não possa ver, óbvio que pode, porque Claro. são assuntos que são para homens também. Mas assim, é um projeto que leva um pouco mais de conhecimento para as mulheres, Uhum. certo? Como a questão do relacionamento que a gente vai falar. Né? A gente já conversou de sonho, de recomeço de vida, de voz, para a mulher ter mais voz. Então, assim, é um momento que a gente tira, porque a vida da mulher é tão corrida, né? Se Nossa, você for ver, a mulher é mãe, é esposa, e aí acaba aquele lado mulher, muitas vezes acaba ficando de ficando lado, de o que lado. não é certo. Isso. Então, assim, essa uma horinha que a gente fica aqui, para ela ouvir vocês, né, especialistas no assunto, para dar aquele start, para ter uma vida melhor, é essa a intenção dessas lives. E você vê que beleza, né? Que maravilha essa tecnologia, né? É, tem algumas coisas assim, se a gente pode falar que existe algo de bom que essa pandemia trouxe pra gente, é essa facilidade que nós temos, né? De Sim, conversar. Você tá em São Paulo, Lilia? Onde você eu tá? estou em São Paulo, você está onde? Curitiba, no Paraná. Então, vê, Olha aí, a gente tá distante. Eu tô vendo aqui que tem gente da Flórida, a Aline, acho que é da Flórida, né? Aline, Tem gente de Santa isso, Catarina, Campo Grande, Salvador, Minas, Recife. Recife, Que maravilha, né? E a o tecnologia alcance é muito grande. nos dá essa possibilidade, nessa oportunidade da gente conversar assim e trocar ideias, porque o objetivo tanto da Lilian quanto o meu, tenho certeza, né, Lilian, é Sim, ajudar as pessoas, é fazer com que a gente com tenha a vida certeza. melhor, mais leve, mais tranquila. A gente tem tantas dificuldades e se a gente puder trocar informações e se ajudar, nossa, fica tão bom, né? Fica muito Sim, mais fica mais fácil. leve a vida, né? Com certeza. Ó, tem mais gente do Paraná aqui de Curitiba. É de Curitiba. Olha só que Ai, que legal. lindo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, então, Betina, Vamos lá? vamos começar então. O segredo fica para daqui a pouco, mas Daqui aí a a gente já pouco. começa a desenrolar o assunto. E Daqui a aí? pouco, daqui a pouco. Olha só, eu gosto desse tripé, né, que a gente estava falando e eu tenho trabalhado bastante em cima dele, né? O primeiro relacionamento com Deus, depois relacionamento com o próximo e depois relacionamento com a gente mesmo. Então são essas três formas de relacionamento e eu quero dar uma pincelada em duas delas, mas quero falar muito de uma só, porque eu acho que essa é a base. As outras a gente consegue trabalhar e aprendendo e crescendo, né? Mas eu acho que tem uma que é a fundamental
que vai impulsionar todos os outros tipos de relacionamento, né? E eu gosto de pensar, Lilian, uma frase que tem me motivado, e eu tenho falado muito sobre isso, repetido essa frase, e para mim ela é a base dos relacionamentos, que é a seguinte frase: quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. Eu vou repetir para a gente entender aí o significado. Quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. O que significa isso? O que essa frase está querendo me dizer? Que aquela pessoa que tem um relacionamento próximo, íntimo com Deus, com o Criador, que dedica tempo para orar, para meditar, para conversar, para estar em contato com Ele, essa pessoa que faz isso, que conversa com Deus, ela sai dessa conversa, ela sai desse relacionamento diferente, transformada. E essa transformação, Lilia, influencia, impacta a vida das outras pessoas. Então, quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. Isso é fundamental. E a gente sabe, a gente percebe, né? É incrível porque a gente consegue perceber. Aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela já trata o outro com mais educação, com mais respeito, com mais valorização. Não é? Você não percebe isso, Lilian? Muito mais, muito mais. Totalmente diferente. Deus, exato, quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. E daí a gente fica pensando, né? Por que isso é tão importante, né? Será que é importante eu conversar com Deus, eu me relacionar com Deus só para eu falar diferente com as pessoas? Não, não. É importante eu me relacionar com Deus porque isso vai me dar base para que eu tenha relacionamentos saudáveis. Comigo mesma, começando comigo mesma. Quando eu me relaciono com Deus, eu entendo o meu valor, eu entendo quem eu sou, eu entendo de onde eu vim, para onde eu vou, e que o Rei do Universo, que o meu Criador se preocupa comigo, sabe? Então isso faz toda a diferença, é como se a gente virasse uma chavinha, sabe? Uma chavezinha na nossa mente, e isso muda a forma de eu me enxergar. Quando eu me olho no espelho de manhã cedo, eu não vejo só as minhas olheiras, o meu cabelo desarrumado, né? A minha cara amassada, ou o meu olhar de cansaço. Não vejo só isso. Quando eu me olho no espelho, eu preciso ver a obra-prima da criação. Eu preciso ver aquela criatura preciosa que foi pensada, que foi planejada por Deus. E que Ele faz tudo para estar perto dessa criatura, que sou eu, que é você e que é todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu entendo isso, Lilian, nossa, não há obstáculo em relacionamento nenhum. Não há dificuldade em relacionamento nenhum. Já entreguei o segredo, Lilian, não tô nem nada. Não tem problema, porque essa é a base mesmo, né? E aí a gente desenrola tudo isso. Mas aí precisa saber como lidar com a gente e com o outro, que é o que você vai contando. Então a pessoa precisa ficar aqui para escutar o restante. Perfeito, perfeito. Né? Mas sabe, eu gosto de me demorar um pouco mais ainda nesse ponto, porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, ah, mas será que é tudo isso, né? Quem não tem o hábito, quem não é cristão, quem não conhece a Cristo de verdade ainda, pode pensar, mas será que é tudo isso, Betty? Não tá exagerando? Eu vou falar pra você que não, que eu não tô exagerando. E eu gosto muito de um livro, que é esse livro aqui, Lilia, não sei se você consegue ver, que é a Bíblia Sagrada. A minha tá bem surradinha, sabe? Porque eu tenho manuseado ela bastante nos últimos tempos. Que bom. Quem não tá manuseando, né? Ou não tá se voltando a Deus agora nesse período de pandemia, né? Quando a gente perde todas as certezas, né? É a única que a gente tem. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Então, eu gosto muito de ir para a Bíblia. E na Bíblia eu encontro vários textos que me mostram, Lilian, essa importância de ter um relacionamento com Deus, né? Eu vou citar só alguns aqui, não vou ler a Bíblia agora, mas eu vou citar. Se alguém quiser anotar e depois olhar com calma, pode ficar à vontade. Se alguém quiser fazer o favor de anotar pra gente aqui embaixo também nos comentários, para quem estiver chegando poder acompanhar, também pode ficar à vontade, né? Então, a gente agradece. O primeiro texto que eu gosto muito, Lilian, tá lá em João, no capítulo 15, no verso 5, que é quando Jesus se compara a uma videira. Que ele fala, né, que é preciso estar ligado à videira. Nós somos os ramos e ele é a videira. Então, os ramos só têm vida se estiverem ligados na videira. Agora você imagina comigo uma árvore, né? Uma árvore bonita, frondosa, com flores, enfim. Imagina a árvore que você mais gosta. Pode ser frutífera, pode ser de flor, sei lá. Imagina aí. Você olha essa árvore, ela tá frondosa, tá bonita,
né? Em plena primavera, que vai chegar daqui a pouco. Não já, já, mas daqui a pouco ela chega, né? Mas no segundo semestre. Se você cortar, Lilian, um galho, um ramo dessa árvore e deixar ele do ladinho da árvore, o que vai acontecer com ele? Ele vai Morre, morrer, seca. ele vai secar, né? Por quê? Porque a fonte da vida que estava no ramo vem da árvore, do tronco, da Do videira, tronco. se é esse exemplo que a gente está usando, né? Então, eu gosto muito desse texto que está lá em João, capítulo 15, do verso 5 por ali, que fala justamente isso. Por que nós precisamos ter um relacionamento com Cristo? Um relacionamento com Deus? Porque nós somos criaturas. Ele é criador. E a Uhum. criatura não sobrevive longe do Criador. Um outro exemplo bem simples. O nosso celular. Né? Um exemplo bem moderno que a gente tem usado hoje em dia bastante, né? O celular e o carregador. Se a gente não ligar o carregador na tomada, a bateria, o celular, você deixa a noite inteira carregando, Lilian, de manhã quando você pega, tá lá, a bateria tá 100%. Uhum. Maravilha, você usou ele bastante, respondeu muita mensagem do WhatsApp, falou com o povo bonito que tá por aqui, colocou vídeo no Instagram, a bateria vai diminuindo, reduzindo, e ela acaba. Se você não recarregar o celular, ele não vai mais funcionar. E com a gente é a mesma coisa. Se nós não estivermos ligados à fonte de vida, à fonte de energia, à fonte de sabedoria, à fonte de Uhum. discernimento, a gente vai perecer. E junto com a gente, todos os nossos relacionamentos perecem também. E daí, Sim. Lilian, eu queria pedir para você pedir licença para voltar naquela frase que eu falei lá no começo, Sim. que parece que agora ela vai fazendo ainda mais sentido, né? Quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, e daí aí é o segundo texto que eu gosto de citar muito quando a gente fala em relacionamentos. O primeiro é João, capítulo 15, verso 5, e o segundo é Mateus, capítulo 6, verso 33. Que esse texto, Lilian, ele vai dizer pra gente por que, ou melhor, como que eu tenho que me relacionar com Deus. O primeiro, lá de João, diz pra gente por quê, qual a Por quê? importância, né? Porque ele é a fonte da vida. E o segundo Uhum. texto, que está em Mateus 6:33, vai dizer pra gente como que eu tenho que me relacionar. E isso pra mim é um guia básico pra tudo. Sim. Isso que eu ia falar que esse também é uma outra parte do segredo. Porque não adianta você saber que você precisa daquilo sem saber o como. Perfeito, O perfeito. como faz toda a diferença. Claro, senão não seria por onde começar, né? E olha Sim. só, a Leise está colocando pra gente. Obrigada, Leise, está aqui com a gente, está colocando aí os textos, né? Quem quiser depois ler com calma em casa. Então, assim, o segundo texto que fala pra gente o como, que tá lá em Mateus 6:33, fala que é pra gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente precisa, nos serão acrescentadas. Então, como buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Primeira coisa, voltar o meu pensamento para Deus. Antes de sair da minha cama ou antes de sair do meu quarto, voltar o meu pensamento para Deus. Agradecer, conversar, pedir, colocar a minha vida nas mãos dele. Porque quando eu faço isso, quando eu convido ele, olha, isso é muito legal, viu, Lilian? É. Quando eu convido ele para fazer parte do meu dia, para fazer parte da minha vida, tudo fica muito mais claro pra gente. Fica. Mais claro. Não quer dizer que não vai ter problema, não, viu? Não quer dizer que não vai Sim, ter problema. continua, normal. Continua. Mas a Continua. gente tem sabedoria para resolver os problemas. A gente tem tranquilidade para resolver os problemas. Sim. Sabe? É muito legal. E eu gosto muito desses dois versos, desses dois textos que resumem pra gente essa ideia, né? Do que é, qual é o tipo de relacionamento que é mais importante. E qual que é o segredo aí, né? A É chavezinha isso aí. que revela. O que o pessoal tá falando aqui? Olha, a Mari chegou. A Oi, Mari, oi Mari. Mari. A gente já falou de você no começo da live, tá? Vai ficar salva. Se você quiser saber o que a gente falou de você, vai lá no começo. Isso Depois. mesmo, vai lá, assiste A tudo gente de falou novo. de você. Isso. Ô, Lilian, mas assim, ó, esse texto que eu acabei de falar, ele fala como? Que é para colocar em primeiro Sim. lugar, Em primeiro né? lugar. Em primeiro lugar, Deus. Depois, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas daí as pessoas podem pensar assim, né? Mas como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu Uhum. começo?
né? O que eu tenho que fazer? E é muito legal porque a gente pode pensar. Ó, a Mari falando que adorou essa conexão. A Graças a Mariana, Mari, hein, Mari, ó. Obrigada, hein? como é que a gente começa, né? Há pessoas, Lilian, eu não sei quais são os seus hábitos e o seu estilo de vida, mas há pessoas que não têm, por exemplo, o hábito de orar, de rezar, de conversar com Deus, né? Então, pode achar isso muito estranho. Mas qual que é a dica? Qual que é a orientação que eu sempre gosto de enfatizar, né? Como que a gente começa? A gente começa conversando. Assim como Uhum. a gente tá, Sim, da mesma conversando, forma. né? Entendendo Deus como um amigo, como alguém vivo e presente e preocupado com tudo aquilo que te preocupa. Né? Sim. Deus é vivo, está presente e se preocupa com aquilo que te tira o sono, te dá dor de estômago, né? Te dá crise de ansiedade, qualquer outra coisa que te tira do contexto de equilíbrio que te Uhum. preocupa, também preocupa a Deus. Então comece conversando. E é muito interessante porque esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que estava começando a desenvolver o hábito da oração e ela dizia assim: ai, Betina, mas é tão esquisito falar com quem eu não tô vendo, com quem eu não sinto. E é esquisito mesmo, né? No começo, Lilian, é esquisito, É, é estranho, a gente não sabe se tá fazendo certo, se não tá fazendo. sim, Mas daí, a ideia é você persistir. Como todo relacionamento que a gente começa, né? Não tem muita sim. afinidade, não se conhece muito. Vocês que estão acompanhando Não aqui sabe o devem que lembrar. falar, como falar. Você deve ter uma melhor amiga, não tem, Lilian? Alguém que você confia, Sim, que você gosta. Lembra como era lá no começo, os primeiros encontros, quando se conheceram? sim, sim. Para se tornar amigo mesmo é a caminhada, né? É a convivência, é a troca que precisa ter, Uhum. né? A amizade para ela ser, ela tem que ser de ambos os lados. E a gente sabe que de lá com a gente tem, então falta da gente com ele, né? Perfeito, perfeito. E a gente tem que alimentar, né? Não é uma via de mão única, né? Isso que eu sinto com Não, Deus. não. É uma via de mão dupla, né? Vai e Sim, volta, né? Então ele pra sim, gente, a gente pra ele. Então começa conversando. Começa abrindo o coração, sem muita regra estabelecida, sem palavra decorada, né? Fala o sim, que tá no coração mesmo. Eu gosto de pensar que é legal a gente agradecer, né? E aí vem um outro segredo para os nossos relacionamentos também. A gratidão, ela está muito ausente na nossa vida, porque demais. nós estamos passando por muitas dificuldades, muitas perdas, né, e muita dor nesses últimos anos. A gente não tem desenvolvido a gratidão como sendo algo essencial para a gente viver. E a Uhum, gratidão, eu fiz uma live há um tempo atrás com uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Rosana, e ela fala que a gratidão, ela transforma o nosso cérebro. E Deus é tão sábio que ele fez o nosso cérebro para ser agradecido, sabe? Para agradecer. A Etienne está falando aqui, né? Temos um grande exemplo, pois Jesus, para chamar seu discípulo de amigo, caminhou com eles. É isso mesmo, Etienne. uhum, É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E a gratidão, ela transforma o nosso cérebro e ela transforma a nossa vida, porque ela muda o clima da onde a gente está. sim, Simplesmente, Lilian, porque a gente muda o olhar acerca de algumas coisas. E daí as pessoas podem pensar, nossa, Betina, que cruel, né? As pessoas passando tantas perdas, tantas dificuldades e você querendo que elas agradeçam. Mas na verdade, esse livro aqui que eu já acabei de mostrar, né? Eu volto a ele, ele fala pra gente que não é pra gente agradecer por tudo. Eu não tenho que agradecer pela perda que eu tive, pela dor que eu tô sentindo, mas eu tenho que agradecer em tudo. Ou seja, independente da circunstância, eu tenho que uhum, agradecer. Não pelo sim, problema, mas porque eu estou com condições de enfrentar o problema. Então, encontrar motivos para ser grato, né, dentro das situações que a gente vive. E nos relacionamentos, a gente esquece isso. Esquece da gratidão. Sabe, eu fiz uma pesquisa, tô falando aqui sem parar, Aline. Eu falei que ia falar devagarinho, vamos, não, tá ótimo, tá desatei a falar e ótimo, não tô parando. maravilhoso. Eu fiz uma pesquisa, porque eu gosto muito desse tema de relacionamento, né? Eu estudo bastante também a questão da violência doméstica. E agora, nesse período de pandemia, houve um aumento muito Hum, grande nos aumentou. casos de violência doméstica, né? E houve um aumento muito grande, inclusive, nos casos de divórcio.
segundo, deixa eu ver aqui, segundo o IBGE, 1/3 dos casamentos que acontecem acabam em divórcio. É Muita um número coisa. bem, bem assustador, né? É. E no ano passado, Lilian, no segundo semestre do ano passado, deixa eu ver aqui o dado que eu tinha separado para falar pra gente. É isso aí. No segundo semestre do ano passado, foram mais de 43 mil processos de divórcio. Isso é 15 vezes maior, esse número, do que o mesmo período do ano anterior. Então, houve um aumento em 15% no número de divórcios. E o que a gente consegue perceber, né, ao ver esses dados, essa pesquisa? Que as nossas famílias, elas estão com problema. Sim. Elas já estavam antes da pandemia. E Uhum, o problema era empurrado com a barriga, né? justamente. Aí tiveram que ficar presos no mesmo lugar e vai fazer o que sem relacionamento? Exatamente. Vai fazer o quê? Então eu tenho que conviver comigo mesma, trancada dentro de casa. Eu tenho que conviver com meu marido, trancado dentro de casa. Tenho que conviver com os meus filhos. Eu tenho que conviver. Então o que eu faço? Ou eu resolvo, ou eu me Sim. divorcio, que é o que está acontecendo aqui, né? Mas eu gosto de uma frase, de uma ideia, Lilian, da minha avó. Hum, Minha avó é uma senhorinha que nasceu em 1930. Vai fazer olha, 91 anos. É uma fofa que tá com a gente ainda, pela graça de Deus. É uma fofa. amém. E ela fala assim, ó, que na época que ela casou com 19 anos. Casou velha pra época dela, hein? Os Sim, casamentos eram mais cedo. Na época que ela mulherada casava casou, muito cedo. é, ela diz que os móveis eram para durar a vida toda. Eram para sempre. Então, era difícil fazer um guarda-roupa de madeira maciça, madeira de lei, que falava, né? Madeira Uhum, boa. Então, quando estragava, o que eles faziam? Eles consertavam. Não era jogado fora e comprado outro, ou feito outro. Porque tinha um valor aquele móvel, sim. aquele objeto. Além do preço né, o valor monetário, tinha o valor sentimental. Foi feito Uhum. por alguém com carinho e tal. Hoje, Lilian, o que acontece? Nós estamos na era do descartável. Tudo é descartável, É infelizmente. descartável. É fácil, né? Então, sei lá, quebrou o guarda-roupa, você vai lá na loja X e parcela Carta. em tantas vezes, né? E joga fora o que estava em casa. E Sim, nós, vivendo nesse contexto, a gente traz essa ideia do descartável para dentro dos relacionamentos. Então, infelizmente. assim, pois é. Então, tá difícil, tá complicado, tá me cansando. Ah, descarta, manda embora, procura outro, procura outra, né? E na época da minha avó, não dava para procurar outro, tinha que consertar, tinha que arrumar o móvel, o relacionamento, a família, e Uhum. você tinha que continuar com a mesma família, porque a família é preciosa, tem um valor inestimável, foi criada por Deus, se foi criada por Ele é porque tem que dar certo, né? Então, a gente tem que trazer um pouco de volta essa ideia do consertar, do arrumar, do valorizar, Sim. sabe? E eu quero confessar para você É. que eu quase engrossei aí as fileiras de divórcio há um período atrás. Que eu tinha essa ideia, sabe? Eu tinha essa ideia de que, não deu certo, troca, sabe? Manda embora, busca outro. E a gente tava aí, eu tô contando minha história já aqui, né? Tô abrindo o coração pra você, você viu, né? Tô aqui super à Aham, vontade. mas isso aqui é uma troca de experiências, né? Para mostrar que nós somos reais, né? Exato, A vida é assim, né? A vida da Betina é assim, a vida da Lilian é assim, a gente vive isso, né? A gente está nessa sociedade também. Então é boa essa troca de experiência, é muito rica. perfeito. E eu passei exatamente por isso, né? Nesse contexto de que tudo é descartável, dá pra gente trocar. E o que o mundo mostra pra gente, né? O que a mídia mostra, né? Ai, não tá feliz, vai em busca da sua felicidade. A vida é tão curta pra perder tempo com quem, né? É isso que falam pra gente, é isso que a Uhum. gente acredita. E foi isso que eu acreditei. E um belo dia chamei meu marido pra conversar. A gente estava casados já há 7 anos, Lilian. E tínhamos já os nossos 2 filhos, né? A Bruna e o João. E falei pra ele, ó, não amo mais, não quero mais. E a gente não parou para conversar onde foi que a gente se perdeu, né? Porque tem um momento que a gente começa a se perder, né? Quem é Sim. casado aqui, quem tá no relacionamento conjugal, né, sabe disso. Há um momento que a gente começa a se afastar. E isso é tão devagarzinho,
pouquinho, sabe? Um dia de cada vez. Sutil, né? Exato! E quando você vê, tá longe, né? Então a gente não parou para conversar, para identificar o que tinha dado errado, e a gente não pensou em consertar. A gente pensou em descartar, né? Então, manda pastar, manda passear, manda qualquer coisa que o pessoal fala, né? E foi o que eu fiz. Falei pro Guilherme que não amava mais, não queria mais, e ele foi embora. Nessa época eu morava em Santa Catarina, e ele veio embora para Curitiba, onde moravam os pais dele, né? E nós ficamos aí um bom tempo separados, sabe? Um bom tempo separados. Você pode pensar assim, ah, Betina, mas o que aconteceu, né? Na verdade, eu achava que o amor tinha acabado. E era isso. E eu não queria continuar casada com alguém que eu achava que eu não amava. Então eu queria uma felicidade, né? Que a gente sabe que felicidade ela é feita de momentos felizes. Momentos, é. Exatamente, né? E daí o que aconteceu, Lilian? Ele foi embora, eu fiquei sozinha. Olha, falando que essa live não é para deixar de compartilhar, né? É isso aí, Compartilha, já gente. manda pro pessoal Chama o aí. pessoal que tá muito bom. É Fala aí assunto que eu pra tô te vida. contando segredo aqui, que a Lilian tá ouvindo as minhas confissões, né, Lilian? E daí, Lilian, a gente ficou separados aí um bom tempo. Mas houve no meio desse caminho um ingrediente, algo que mudou. O Guilherme, ele era ateu quando nós estávamos casados e quando nós nos separamos. E quando nós estávamos separados, ele teve um encontro com Cristo. Ele conheceu a Olha, Cristo que ele não conhecia, ele teve um encontro, foi muito bacana. Eu vou contar depois, num outro momento, isso. Daí você vem comigo lá no meu perfil, eu vou contar vamos. como foi esse encontro dele com Jesus, né? E nesse encontro, ele foi transformado. E ele Olha, ia para casa nos finais de semana para visitar as crianças, né? Em Santa Catarina, né? E eu comecei a perceber que ele estava diferente. Eu comecei a perceber que ele estava diferente. Lembram quando eu falei que o relacionamento com Deus impacta todos os nossos todos os outros. relacionamentos? Uhum, Todos. E eu percebi que ele estava diferente, que tinha algo nele, um brilho nele, que eu não sabia o que era. Então nós voltamos a conversar, nos reaproximamos e retomamos o nosso relacionamento. Nós ficamos separados 3 anos. Foi bastante tempo. E uhum. retomamos o nosso relacionamento. E eu fui apresentada a esse Deus que restaura famílias. A esse Jesus que é vivo e presente na vida de cada um. E eu descobri que para que um relacionamento seja forte, Deus precisa estar presente. E que o amor, Lilian, é uma questão de decisão. Eu preciso decidir amar. E quando Sim. eu decido amar, isso se transforma em atitudes. Então eu me conscientizo que eu preciso amar se eu quero amar, né? Uhum. Eu decido que eu quero amar e eu parto para a ação, eu demonstro o amor. E isso muda os relacionamentos. Então, olha só, quando o Guilherme voltou para casa, que ele tinha saído, né? Quando ele voltou para Uhum. casa, ele não voltou sozinho. Ele voltou com Jesus. E isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem relacionamento com Jesus, a gente começa a olhar para Jesus, ou melhor, começa a olhar para as pessoas como Jesus olha. A gente começa a valorizar o outro como Jesus valoriza. A gente começa a respeitar o outro como Jesus Sim. respeita. E isso muda. Isso transforma, Lilian. Fantástico, né? Isso transforma. Isso transforma. Ó, a gente falando aqui, pessoal, é verdade. É isso aí. Quando Todo Jesus mundo entra, concordando. ele transforma. Então, o primeiro relacionamento daquele tripé que a gente conversou no começo é o relacionamento com Deus, né? Sim. E ao desenvolver um relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos serão impactados. Porque quando ele entra na minha vida, quando ele enche meu coração, quando ele enche a minha mente, isso transborda. E sabe, Lilian, é automático, não é uma coisa assim programada. Agora Não, vou fazer isso porque eu tenho um relacionamento com Jesus. Não! É um negócio assim que flui, sabe? exatamente. E você passa a transbordar na vida de outras pessoas. Na vida dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Sabe aquele chefe que te
sabe, te cansa, te irrita, você passa a amá-lo, você passa a transbordar amor para ele também e vai mudar a forma dele se relacionar com Sim. você, E é né? Então, engraçado que as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente, como você citou do seu marido, que você sim, olhava para ele, tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o quê. As pessoas, elas enxergam isso, né? Poxa, aquela pessoa é diferente, ela tem um algo a mais, né, que faz toda a diferença. E essa é a diferença, né? perfeito. É exatamente isso. E sabe, esse algo a mais eu percebia no Guilherme, mas eu tinha medo de perguntar para ele o que era, enquanto a gente estava separado ainda, né? Porque eu não sabia o que era. Era algo Uhum. muito especial. Ele tinha um brilho no olhar, ele tinha uma tranquilidade para conversar. Ele estava diferente. E eu fiquei morrendo de medo de perguntar se não era uma namorada, entendeu? Então é engraçado, porque como a gente estava separado, né? Eu não queria ouvir a Uhum. resposta dele, se era ou não uma namorada. Mas a gente nunca pensa em Deus em primeiro Não, lugar. Nunca me não. passou pela cabeça que ele poderia estar se relacionando com Deus, né? Eu poderia estar entregando a vida dele todo dia para Jesus. Eu nunca pensei nisso. Depois, Sim. quando ele me contou, as coisas começaram a fazer sentido para mim também. Então, o primeiro passo é esse: relacionamento com Deus, porque vai impactar todos os outros relacionamentos. E depois, aqueles outros dois relacionamentos que nós temos, né? Que é o relacionamento com a gente mesmo e o relacionamento com as outras pessoas. Daí aí entra marido, filho, amigo, colega de trabalho, todos os Uhum. outros, né? O teu Sim. próximo. Quem é o teu próximo? Né? O teu próximo é Todos quem os está bem outros. com você. E são todos Aham. esses que estão perto de você. E quando eu falo, eu gosto de pensar, quando eu falo em relacionamento com a gente mesmo, eu gosto de pensar assim. Quando a gente conversa com uma amiga, a gente normalmente é gentil, né? A gente escolhe as palavras para falar para amiga, né? Vai que ela tá com uma roupa que não tá muito legal, a gente escolhe as palavras que a gente não quer ofender, porque a gente Uhum. gosta. A gente trata com carinho, trata com respeito. Mas quando a gente conversa com a gente mesmo, Hum. nem sempre a gente se trata Não. assim. Vai lá naquelas chicotada, né? Bem isso. Então, eu gostaria que a gente voltasse, né, a nosso raciocínio, a nossa atenção para essa questão quando o assunto é relacionamento com a gente. Como eu estou me tratando, né? Uhum. O quão gentil eu tenho sido comigo, né? O quanto eu tenho respeitado os meus limites, porque nós temos limites, né, para Sim. tudo. E como eu tenho respeitado esses meus limites? Eu conversava, Lilian, um tempo atrás com uma amiga minha que é psicóloga, e falava sobre essa questão da gente tratar bem os outros e não nos tratar bem, né? E ela falava assim, inclusive a gente fez até uma live sobre isso, tá salva lá no perfil, se o pessoal quiser acompanhar. Ela falava assim, Betina, se a gente colocasse um gravador na nossa mente para gravar as conversas que a gente tem com a gente mesmo ao longo do dia, o que a gente ouviria à noite? Quando a gente fosse, né, colocar esse gravador para rodar, essa fita ou esse, sei lá, para rodar, o que a gente ouviria, né, do que foi gravado? Então a gente tem que começar a pensar como é que a gente está conversando com a gente mesmo, como tem Uhum. sido os nossos diálogos internos, porque a gente fala com a gente, Sim. né? Eu não sei você, mas eu converso comigo o tempo todo. Opa, com certeza. Às Com vezes Lilia certeza. fala em voz alta, que se alguém olhar fala, nossa, essa é louca. Mas eu falo. E você que está acompanhando a gente aqui, você tem o hábito de Vocês conversar falam com também? você? E aí, fala aí pra gente, vamos interagindo aqui, né? Então eu gosto de pensar nesse diálogo que a gente tem com a gente mesmo. Como é que ele está? Você tem conversado com você como alguém que está se motivando, se valorizando, se respeitando? Ou você já para você mesmo você fala: "Ah, não adianta, comigo não tem jeito, não sirvo para isso, é só atrapalhada mesmo, tudo que é de errado acontece comigo". Sabe? Como é que é esse diálogo interno? Porque o nosso diálogo interno é a nossa voz na nossa mente. É o que nós pensamos a nosso respeito. É o Uhum. quanto nós nos valorizamos, nos preparamos para as situações. E é muito interessante esse aspecto, Lilian, porque esse diálogo interno, essa forma como a gente conversa com a gente mesmo, pode nos preparar para enfrentar situações difíceis de Sim. cabeça erguida e com sabedoria, ou então pode nos preparar para fracassar em várias situações.
Depende Verdade. de como a gente conversa com a gente mesmo, o quanto a gente se valoriza, Sim, o quanto a gente se respeita, né? Por sim. exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, chegou uma atividade nova, atividade diferente, um desafio na empresa, e o seu chefe pergunta, né? E aí, tem que fazer tal coisa, quem aí que consegue? E você já na hora se recolhe e fala, não, deixa o fulano, porque eu não dou conta, eu não consigo, isso não é pra mim, sabe? Começa a se colocar numa situação de inferioridade, de vitimismo, não, isso não é pra mim. Deixa pra ele, deixa pra ele. Não, se desafie, sabe? É claro que a gente tem que entender as limitações, de repente se é numa área que eu não Uhum. conheço, mas se é na minha área, manda pra mim que eu Por que não? resolvo. Claro! Você trabalha com organização, não trabalha? Sim, trabalho. Então, tem gente que não consegue, que não sabe se organizar, organizar uma casa, os ambientes, mas é possível aprender. Tem gente Uhum. especializada e de muita qualidade, como a Lilian, por exemplo, que ensina. Então, se desafie, se Sim, motive a fazer as coisas, acredite em você, né? é isso Acredite no aí. seu potencial. Essa conversinha que a gente tem com a gente mesmo, Lilian, Faz esse muita diferença. diálogo faz toda a diferença, né? Então, assim, com Ah, relação ao relacionamento com a gente mesmo, dá para falar muitas coisas, muitas coisas. A gente podia fazer só aqui, dá para sei lá, falar, né? Não, só que eu ia comentar. Semana passada eu fiz uma live sobre amor próprio, que é justamente essa questão que a gente está claro, conversando aqui, né? Da gente se amar em primeiro lugar. E até eu estava conversando com a Cuca semana passada, foi sobre isso mesmo. Que uhum, na Bíblia diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Só que se a gente não se ama, como é que eu vou amar o próximo? O que é amor? Se eu não me amo, se eu não existe esse amor próprio, esse relacionamento comigo mesma, como eu vou me relacionar com você, Betina? Qual que é o meu exa- padrão de amor? é exatamente isso, exatamente Então, isso. parte disso. Fica um relacionamento sobrecarregado, Fica. sofrido, difícil, pesado, né? Que não Uhum, acrescenta, que só traz enrosco e sofrimento, sim. né? Eu Mas isso que você deposito as falou. minhas esperanças em você, no outro, Exato, exato. né? As expectativas, esperanças, e fica pesado demais pro outro carregar. Exato, exatamente. E a gente está numa caminhada, né? Eu não posso Sim, pesar a vida do outro, tem que ser leve, né? Mas eu leve. também tem que ser leve comigo, eu não posso me sobrecarregar. Isso que você Uhum, falou, que está na Bíblia, realmente é um mandamento, né? Você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, primeiro, relacionamento com Deus, com Deus. depois com a gente mesmo, e daí com o próximo. E no relacionamento com o próximo, Lilian, eu queria destacar um aspecto que eu acho que é fundamental. Tem muitos outros, né? Como você falou do amor próprio aí no relacionamento com a gente mesmo, né? Uhum. Mas eu gostaria de destacar um aspecto que é essa questão da comunicação. A Muito comunicação, importante. ela é o segredo do sucesso e do fracasso no relacionamento depois do contato com Deus, né? Por Uhum. quê? Porque a comunicação é através da comunicação que você vai dizer para o outro o quanto ele é amado, o quanto ele é especial, o quanto ele é valorizado, ou o quanto você o rejeita, o quanto você o despreza, o quanto você não o suporta. Tudo por meio da comunicação. Mas a comunicação, ela não é só de palavras, Uhum. é de atitudes, de olhares, de Sim. expressões. Por exemplo, vocês podem ver ali, eu estava falando, eu estava fazendo careta aqui. Por quê? Porque eu coloquei o aparelho do dente hoje e esse negócio está me incomodando. Então, para conseguir falar, eu estou fazendo careta. Então, alguém pode estar olhando e dizer assim: nossa, por que será que ela está desse jeito? Eu estou comunicando algo a partir da minha expressão facial. Então, Uhum. o que você tem comunicado para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos? Através do seu tom de voz, através da sua expressão facial, através do seu olhar. O seu olhar está condenando ou está acolhendo? O seu Sim. tom de voz está recriminando ou está acolhendo? Sabe? E isso às vezes, Lilian, são detalhes, detalhes que a gente não presta atenção e que influencia todo o nosso relacionamento com o outro. Demais. Então, no relacionamento com o outro, a comunicação, como eu estou me comunicando.
né? Porque, e daí quando a gente fala em comunicação, Lilian, a comunicação ela é focada no outro. Então não adianta Uhum. nada eu falar se o outro não entende o que eu estou dizendo. Então minha comunicação Exatamente. não foi efetiva, né? E é isso que eu ia comentar. A comunicação, ela precisa ser efetiva. Ela precisa ser efetiva, senão não adianta. Não, Eu não há posso estar falando comunicação uma coisa para você e você não entendeu o que eu estou falando, né? Precisa ser perfeita. claro e objetivo. Exato. Então Porque a eu acho que comunicação. a questão, a mulher, ela tem muito dessa questão do subentender. Uhum. Ela fala as coisas porque ela subentende que o homem ou o outro vai entender. E nem sempre acontece isso, né? Não. Às vezes E eu posso daí, falar para você, eu posso às vezes falar assim para você, Betina, você guarda a compra para mim? Mas o guardar a compra significa guardar organizado, mas para você não, você pode pegar tudo e colocar no armário. E aí eu vou achar guardei. ruim com você. Justo. Né? Então, a comunicação, para ela ser melhor, ela precisa ser, quanto mais detalhada, quanto melhor você se expressar, melhor a comunicação. Ela Que precisa ser falta também. clara, exatamente transparente, né? Nós, você bem falou aí, né? Nós temos o hábito de deixar tudo subentendido. É. E a gente acredita que os nossos maridos, nossos esposos, nossos filhos, do sexo masculino, vamos falar assim, né? Eles entendem quando a gente deixa subentendido. Uhum. Não, a gente tem que ser clara, tem que ser transparente. Né? E Isso. outra, não fica esperando que ele vai adivinhar o que você está sentindo, o que está pensando, Não. porque ele não vai adivinhar. É que nem aquela história daquela mulher que estava viajando com o marido de carro e pela estrada ela estava morrendo de sede. Ela avistou assim uma barraquinha com água de coco. E eles passaram, ela falou: "Olha, ali tem água de coco". E ele olhou: "É verdade", continuou. E ela pensou, né? Puxa, mas ele não vai parar para comprar água de coco. Foi mais um tanto, Lilian. Lá na frente, outra barraquinha. E ela falou: "Olha, tem água de coco". Ele falou: "Pois é, tem bastante gente vendendo, né?". E continuou. Ou seja, ele não ia parar se ela não Uhum. falasse: "Amor, querido, fulano, eu tô com sede, vamos Aham. parar para tomar uma água de coco?". E não há mal nenhum nisso em você falar ser Sim. transparente. E outra, não há mal nenhum em ele não perceber, não adivinhar. Porque não vai adivinhar, ele Exatamente. não tem obrigação de adivinhar. Então, quando a gente está num relacionamento conjugal, num relacionamento a dois, a comunicação tem que ser o mais transparente possível, o mais Uhum. clara possível. E eu comunico, como eu falei antes, não só pela palavra, mas eu comunico pela expressão, pelo olhar, pela atenção. O quanto de atenção eu estou dando para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. E isso Uhum. comunica para eles se eu amo, se eu respeito, se eu Sim. valorizo ou se eles estão em segundo plano. Lilian, falei demais aqui, não falei? Nada. Pode continuar falando mais uma hora tranquila. Ó, a Etienne colocou aqui, ó. Eita, que essa live estamos tirando muitas coisas desnecessárias da mochila no lado espiritual. Isso mesmo, Isso aí. Muito perfeitamente. aprendizado. Muito Perfeitamente. aprendizado aqui. Que é o que a gente quer isso, né? Que as pessoas elas se relacionem bem, né? Exato. E o relacionamento vai ser bom para tudo. Se você pensar só nessas dicas que você acabou dando aqui pra gente agora, do relacionamento com o próximo, olha como que vai melhorar. A Uhum. gente tendo a relação com Deus, a gente vai ficar mais leve, a gente fica mais leve com a gente mesma e Isso. transparece com o próximo, né? A gente entende mais, tem mais empatia, mais amor, mais cuidado com as palavras, porque que você falou, muitas vezes a nossa palavra está sendo doce, mas o nosso olhar está fuzilando a pessoa. E a gente é E campeão de aí, fazer isso, né? não é? Você está lá falando assim com aquela doçura na voz, mas o seu olhar ou a sua atitude está gritando outra coisa, né? E não é assim, né? O relacionamento ele precisa ter esse equilíbrio. E daí você fala isso, eu fico pensando assim, ó, a gente tem que tirar a ironia de dentro de casa. Sabe, a ironia, a hipocrisia, a gente tem que tirar isso de dentro de casa. Isso não pode estar no mesmo ambiente que alguém que quer e que ama a sua família e que quer o melhor para o seu marido, para você mesmo e para os seus filhos ou para os seus amigos. Então, a ironia, ela não é saudável. Uhum, Ela afronta, ela humilha, ela desestabiliza o outro. Né? E a hipocrisia é a mesma coisa. Então a sim. gente tem que tirar essas coisas. Alguém falou, né, em tirar coisas da mochila, né? Tem que Uhum, tirar isso para ficar uma caminhada mais leve, sabe? Um relacionamento mais feliz, mais duradouro. E outra, quando a gente fala em relacionamento, o foco sempre é o outro. Não que eu tenha que me esquecer, não tenho que me esquecer de mim, mas eu tenho que entender
que para que o outro consiga me compreender, eu tenho que compreendê-lo também. Então, Uhum. eu preciso falar de forma que ele me entenda. Eu preciso agir de maneira que ele me entenda. Sabe, o foco é o outro. Eu tenho necessidades, então eu preciso falar das minhas necessidades para que o outro entenda. Então, aí vai aquela nossa conversa. E tem uma outra questão que é a empatia, né? É a escuta ativa. E isso fecha Uhum. muito nos relacionamentos, né? Isso Oh, dava uma live inteira só falar sobre isso, né? Que é a com certeza. empatia na escuta, a escuta ativa. O que é escutar de maneira ativa? Escutar é diferente de ouvir, né? Totalmente Ouvir, diferente. eu tô ouvindo porque é fisiológico, eu tenho um ouvido, então eu tô ouvindo. Agora, o escutar é eu dar atenção, é eu conversar com alguém e não ir já cheia assim de argumentos para contra-argumentar. É ouvir, é escutar de verdade. Qual é a opinião? E dar a minha opinião quando eu tiver a certeza que eu entendi o que o outro está falando, né? Então são alguns passos aí para que a gente possa desenvolver a escuta ativa no relacionamento. E isso é fundamental, sabe? Escutar Muito. de verdade. E envolve todo o corpo, né? Eu escuto com o meu corpo todo, porque eu Sim, olho para a pessoa, eu é espero isso aí. tranquilamente a vez de falar, eu dou a atenção que ela precisa. Então é muito bacana isso. E o que a Comunicação gente envolve está muitas vendo coisas. muito, sim, o que a gente vê muito hoje em dia, o mal do celular. Aí você tá falando comigo e eu tô aqui. Aham, tá, é isso mesmo. Não, Beth, mas eu não tô escutando. Exato. Tá Tô entrando só aqui, tá ouvindo. saindo aqui, isso aí. E o que a gente vê demais nesses últimos dias é isso. O que acaba com o relacionamento. Com certeza. Vai minando, né? Aquilo que a gente falou lá no começo. Sim. Vai minando uma coisinha cada dia, uma coisinha, uma coisinha. Quando você vê, estão afastados, já não tem mais nada, nenhuma afinidade. Ou então estão se machucando, né? Estão se machucando. Uhum. O ideal seria você fazer uma pausa em tudo, né? Uma pausa em tudo que você está vivendo e olhar, né? Observar. Como é que você está se relacionando com Deus? Pensa, para tudo e pensa. Analisa hoje à noite. Depois que a gente terminar a live aqui, Sim. faz isso. Como é que você está se relacionando com Deus? Você tem um relacionamento verdadeiro com Ele? Você está de fato conversando, ouvindo, lendo a Bíblia, que ali tem vários ensinamentos para te dar sabedoria para tratar os outros? Então, primeiro ponto, né? Segundo, como é que está se tratando? Né? Pensa, analisa, lembra o negócio do gravador na mente? E aí, como é que Uhum. é a conversa com você mesmo, seu diálogo interno? Como é que tá esse negócio? Analisa, vai para o relacionamento com o outro. Como é que tá a questão da comunicação? Que são os pontos, né, Lina? Eu tô voltando aqui rapidamente, Sim. que a gente já conversou. Então, como é que tá essa questão da comunicação com o outro? O foco na comunicação é o outro ou é você? Você quer Uhum. se fazer entendida, você quer se fazer valorizada, mas se você não entender o outro, não valorizar o outro, nunca vai acontecer o contrário. Então, esses pontos todos, se você parar para pensar e traçar um plano, né? Eu vou traçar um plano de melhoria. Por onde eu começo? Faz aí 5 Uhum. tópicos que você tem que melhorar. Porque senão, Lili, a gente conversa aqui, o pessoal gosta, comenta, mas terminou a live, pronto, continua tudo Acabou. igual. Não Uhum. pode, né? Traça um plano aí de 5 metas para você melhorar no relacionamento com Deus, no relacionamento com você mesma e no relacionamento com o próximo. E faz um desafio para você mesma. Coloca isso em prática durante aí um mês. Na primeira semana você já vai sentir diferença. E depois de um Muita. mês já virou hábito. E daí já vai embora que vai bem que nossa. Com certeza. E todo mundo vai notar isso. Gente, e a vida fica muito melhor, a vida fica muito mais leve, né? Ai, é só benefícios. Com Ai, tô tão certeza. feliz de conversar Eu com também você. tô. E ó, você viu, né, que tem gente falando que tem que continuar essa live, então você sabe que você vai ter que voltar aqui outro dia pra gente continuar conversando, Maior prazer. né? Vocês podem até sugerir um tema, né, pra Legal. Betina voltar pra conversar com a gente. O que que aflige vocês, o que vocês gostariam de saber mais, né, pra gente poder fazer esse bate-papo, Muito né? legal, gostei muito. Me senti em casa, me senti Que super à bom. vontade. Achei que o aparelho ia incomodar, até que não incomodou tanto. Tô fazendo umas caretinhas aqui, mas tá tudo certo. Acho que o pessoal também curtiu aí, porque a intenção é que a gente traga conteúdo, informação para que seja tranquilo de colocar em prática, de Sim, repensar, de refletir e ter uma vida aí com mais propósito, né? Uma vida mais com leve. certeza.
Com certeza. E assim, façam esse exercício que a Betina sugeriu aqui agora, né? Porque a intenção é essa. Se a gente quer melhorar, né? Se a gente está num ponto que a gente está desgostosa da vida nesse sentido, né? Meu Sim. relacionamento, não sei, com a minha mãe tá ruim, com a minha amiga tá ruim, com o meu marido tá ruim, com o filho tá ruim. Então a gente pode partir da gente essa mudança. Uhum. Então vamos fazer essa conexão, esse exercício que você propôs aqui, né? Vamos sentar hoje, agora que vocês estão com tudo isso fresco na cabeça ainda, pensa como está esse relacionamento, coloquem em prática. Se quiser, pode até falar com a gente, né, Betina? Com Para certeza. compartilhar o que aconteceu, se mudou, se não mudou, se querem mais alguma sugestão do que pode ser Uhum. feito, que vocês vão sentir muita diferença. E depois contem pra gente, daqui uma Isso. semana, um mês, como está sendo. Isso, perfeito. E sabe, isso é fundamental porque de repente alguém pode pensar, ah, mas tá tudo legal, tudo bem. Então não tá tão bom que não possa melhorar, né? E Uhum, se de repente você tem aí uma dificuldade com alguém, você comentou aí, né, mãe, amiga, irmã, enfim, as pessoas, eu gosto de pensar assim, Lilian, que existem dois tipos de pessoas, né, na nossa vida. Aquelas que nos ajudam a crescer, porque são difíceis de lidar, a gente tem que uhum. aprender. E aquelas que dividem os fardos com a gente da vida, porque são leves, são amigas, são queridas. Né? Não que as outras não sejam, mas elas são mais leves. Então, já que você de repente começa a analisar aí nesse exercício e percebe, não, com a minha mãe tá bem, meu pai tá bem, meu marido tá bem, com os filhos tá bem e tal, mas com alguém vai tá mais ou menos complicado. Pega essa pessoa que tá complicado e melhora esse relacionamento. Né? As amizades elas são tão preciosas, além do relacionamento familiar, e os amigos eles existem para deixar a nossa vida melhor, para a gente crescer junto, para a gente compartilhar muitas coisas. Então, foca em alguns relacionamentos que estão difíceis, né, para você poder melhorá-los, mas também pega aqueles que estão bons para ficarem melhores ainda. Melhores, E aí a gente vai seguindo. com certeza. E a vida fica muito melhor. Olha, colocaram aqui, estamos assistindo juntos, jantando, eu e meu esposo, já compartilhando. Olha que legal. Que legal, muito bom. Façam É esse importante. exercício. E essa questão que a Etienne está falando aqui, ó, ela e o esposo assistindo juntos e compartilhando. Essa questão de conversar, né? É necessário você conversar, Sim. mas de maneira transparente, não com códigos Não, sabe? E querer que a pessoa desconfie, descubra. Não, seja não. clara. Isso não Sim. é menosprezo para ninguém, isso não causa mal para ninguém, não vai te fazer mal. Vai te fazer mal se você ficar esperando que ele adivinhe aquilo que você quer que ele adivinhe, que ele não vai É. adivinhar nunca. Nunca. Daí a É pessoa isso aí. sofre. É isso aí. Quanto mais claro e objetivo a gente for na nossa conversa, a efetiva que a gente estava comentando, né, é Aham. melhor, né? Apesar que hoje em dia tem muita gente que tem medo desse diálogo muito sincero, né? Que acho Pois que é. a gente está tão acostumado com a mentira para poder agradar que quando vem uma pessoa sincera, ela é vista de uma forma errada, né? Uhum. Mas É. assim, não façam isso. Quanto mais claros e objetivos vocês forem com a conversa de vocês, melhor é. A Eu pessoa gosto de entende e todo comparar. mundo vive bem. Eu não sei, o nosso tempo tá quase estourando aí, você vai me falando, hein? Quase dando. Tá, Dá então pra vou gente contar uma conversar um história pouquinho. rapidinha aqui para exemplificar isso, né? Eu gosto de comparar os relacionamentos com um jogo de tênis e um jogo de frescobol. Jogo de tênis é aquele jogo onde tem dois adversários, né? E o objetivo de um jogador é eliminar o outro. Então ele descobre os pontos fracos, ele descobre as fragilidades e ele joga a bola naquele ponto onde o adversário não consegue rebater. E ele ganha pontos. E ele elimina o adversário e ele vence. Né? Então esse é o jogo de tênis. Alguns relacionamentos são como o jogo de tênis. Estão constantemente numa competição, tentando ser melhor que o outro, tentando eliminar o outro, tentando desvalorizar o outro. E aí ninguém fica feliz, né? Uhum, Porque na verdade não vai ter nenhum vencedor nesse jogo. sim. Mas existem os relacionamentos que são como o jogo de frescobol. Eu não sei se você conhece o jogo de frescobol. É aquele que a Não. gente joga com duas raquetes e uma bolinha, normalmente na beira da praia. E não Sim, tem regra, sabe? Eu não sei que nome que você dá para esse jogo, mas não tem regra no seguinte sentido de que o objetivo é manter a bola em jogo, em jogo. né? Então, quando um de repente joga a bola meio atravessada, você se esforça e rebate essa bola para que a bola continue em jogo. É porque o gostoso é a bola em jogo. Então, não são dois adversários, são dois parceiros, é uma equipe.
Que quando um percebe a fragilidade do outro, vai lá e corrige, vai lá e resolve, para que o jogo continue por muito tempo, porque o gostoso é estar jogando. Há relacionamentos que são como o jogo de frescobol, que um entende que é parceiro do outro e que precisa identificar as fragilidades do outro para ajudá-lo e não para expô-lo ou para desvalorizá-lo. Então a gente pode se perguntar, né? Como são os seus relacionamentos? Jogo de tênis ou jogo de frescobol? O que você quer? E que tenhamos apenas jogos de frescobol na nossa vida. De frescobol. Seria legal, eu não sei como que você faz com o pessoal que acompanha a live, a gente fazer uma foto, eles fazerem um print aí, marcar a gente e de repente falar lá, né? Você quer o quê? Você quer jogo de tênis ou quer jogo de frescobol? Vamos! Só quem tiver na live que Quem, vai entender. que vai entender o que aconteceu, né? E aí, quem consegue tirar uma foto aí? Porque eu não consigo, Tá? não. É. Alguém tira a Deixa foto eu pra ver aqui. gente? Eu tenho medo de Opa, desligar a live aqui se eu for tirar. eu também. Então, vou fazer pose e alguém vai tirar pra gente. Isso, quem Vamos lá. tira aí pra gente? Oi? Acho que foi, né? Alguém tirou aí foto pra gente? Então, ó, esse é o nosso código aqui, né? Pronto. Tênis ou frescobol? E aí o pessoal responde pra gente. Fechou. E é isso. Combinado? O jogo de frescobol fica muito mais leve. Muito mais, muito mais. Que nossos relacionamentos passem a ser esses jogos de frescobol a partir de agora, né? Perfeito. Betina, muito obrigada. Eu amei conversar com você. Você sabe que você vai ter que voltar aqui. A gente vai combinar um outro assunto. O pessoal aqui vai... Ó, a Deia colocou que tirou a foto. Deia, manda aí pra mim depois, Ai, tá? legal. Ó, aí tirei Ah, já também. me mandou. Ai, manda pra mim Isso. também. Manda. E a gente coloca nos nossos stories. Então a Legal, gente legal. vai ver um outro assunto para você voltar aqui e eu tenho certeza que a live foi muito boa para quem passou aqui, que viu aqui, ó, né, junto com a gente e vai ficar salva. Então, assim, Legal. muitas pessoas vão ver. E eu vou colocar nossa live também no YouTube, Ah, tá? Eu legal. tenho um canal no YouTube, aí eu sempre coloco essas lives lá porque o alcance acaba sendo maior, né? Com E o que a certeza. gente quer é isso, que as pessoas tenham a informação. Então vai ficar lá também, Legal, que tá? ótimo. Eu te agradeço, Lilian, o convite. Fiquei muito feliz, gostei muito do nosso bate-papo. Achei que foi super descontraído, super Sim. gostoso, e é isso que precisa ser, né? E a gente conseguiu trazer vários conteúdos aqui. Assim, pincelamos várias coisas, dá para aprofundar nas próximas, né? Vamos. Mas foi muito legal para a gente ter aí um primeiro contato. E bacana, gostei Sim. muito. Obrigada pelo convite de coração. E você também vai fazer comigo lá no meu perfil. Vamos junto Vou. lá. Eu vou te chamar, Vamos, com tá certeza. bom? Vamos sim. Gente, então, brigadão por todo mundo que participou aqui com a gente. E só lembrando, segunda-feira eu já tenho uma live também, tá? Na nossa live para as mulheres. Vai ser uma amiga minha e a gente vai conversar sobre finanças. Ela é especialista em finanças de pessoas com baixa renda. Então, ela vai vir aqui para dar uns toques para a gente nesse momento que a gente está passando de crise, como fazer com as nossas finanças. Então, vai ser muito legal também. Eu espero todo mundo aqui na próxima semana. Obrigadão por todo mundo que passou aqui. Betina, ó, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Agradecer a todo mundo e dizer que a gente está aí à disposição. O pessoal, de repente, tiver alguma dificuldade, alguma dúvida. Eu gosto Sim. muito de responder as mensagens que o pessoal manda, porque a gente vai trocando, a gente vai ficando cada vez mais em contato, né? Então, fiquem à vontade. @Betina Pinto, que é o meu Instagram. E a gente aí pode ficar aí conectadas para que todas possamos ter jogos de frescobol nos nossos relacionamentos, tá bom? Sim, com certeza. Gente, brigadão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.